Capítulo 4 do livro Conhecendo o Pai. Um Deus que guarda aliança. Uma outra avenida através da qual os crentes precisam conhecer a Deus é através da sua aliança com eles. Nós servimos a um Deus que trabalha em nossas vidas através da sua aliança conosco. Os homens e mulheres que têm tido grande favor e sucesso em suas caminhadas com Deus têm sempre sido aqueles que têm conhecido os seus direitos e benefícios de aliança e que anda audaciamente nelas. Uma nova aliança. Deus nunca muda, mas sua aliança muda. Eu tenho ouvido ministros dizerem do púlpito: Deus era um Deus de ira e de justiça no Velho Testamento, e no Novo Testamento ele é um Deus de misericórdia e graça. De algum modo, nós temos tido a ideia de que há dois diferentes deuses. Não há apenas um. Quando nós conhecemos Deus através da sua aliança, só há apenas um, na verdade. De sua aliança, entendemos isto. Como um exemplo, você precisa entender que você não está debaixo da velha aliança, de olho por olho e dente por dente. A velha aliança foi estabelecida através da lei e debaixo dela nós vemos a ira e julgamento de Deus. E havia uma penalidade para ser paga. Mas, como um crente hoje, sua posição não é debaixo daquela aliança. O Senhor Jesus Cristo cumpriu aquela aliança. Ele carregou a penalidade. Ele tomou a ira e o julgamento de Deus sobre ele mesmo, para que você pudesse ser livre. Hoje nós temos uma nova e melhor aliança com o nosso Deus Pai. Nós não servimos um Deus diferente daquele do Novo Testamento, do Velho Testamento, mas nós temos uma aliança diferente com ele. Na velha aliança, Deus derramou justiça, julgamento e ira. Contudo, Deus nunca derramou seu julgamento e ira sem primeiro avisar o povo através de seus profetas e chamando-os ao arrependimento. O julgamento veio quando o povo recusou a voltar-se para Deus. Se você não soubesse, pensaria que Deus ainda estava neste negócio de derramar julgamento e ira sobre a humanidade. Se você conhece o seu Deus Pai, somente na luz da velha aliança, pensará assim. Mas no Novo Testamento, ou na nova aliança, Deus derramou a sua ira e julgamento sobre Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E Jesus tornou o nosso lugar e recebeu o julgamento que nós deveríamos receber. Glória a Deus. Deus tratou com o pecado em Jesus. Portanto, quando nós recebemos Jesus, nós não estamos mais numa posição de receber julgamento de Deus. Os homens debaixo da velha aliança que usaram crer na palavra de Deus e andar em sua luz foram curados e prosperaram. Eles tinham suas necessidades supridas. Tudo o que eles faziam era um sucesso. Abraão foi um homem de aliança. Ele conhecia Deus e a aliança que ele tinha com Deus. E ele prosperou em todas as áreas da sua vida. Você percebe que no Jardim do Éden não foi Deus que mudou, mas Adão e Eva? Muitas pessoas têm pensado que Deus ficou furioso com eles e não os amou mais, expulsando do jardim. Ele os amava antes de pecarem e ele os amava depois de pecarem. Adão e Eva quebraram a aliança que tinha com Deus e Deus não podia mais tratá-lo como seus filhos. Eles estavam separados dele, porque eles tinham anulado um contrato. Logo, o pai começou a trabalhar para estabelecer uma aliança, uma nova aliança na terra. Ele não apareceu a Noé. A Bíblia diz, ele apareceu a Noé. A Bíblia diz que naquela época a terra estava cheia de iniquidade e Deus estava pronto para exterminar sua criação e começar outra vez.
Mas, quando Noé achou favor aos olhos de Deus, uma aliança foi estabelecida entre Deus e o homem através de Noé. Deus continuou a fazer alianças com os homens, mas elas eram sombra das coisas que estavam para vir. Elas eram somente temporárias. Depois, como ficou Deus Pai? Qual foi o seu propósito em estabelecer alianças com o homem no Velho Testamento? O objetivo do Pai era uma aliança. A nova e melhor aliança que uniria ele e sua família outra vez. Glória a Deus, aleluia. Filhos e filhas. Debaixo da velha aliança, o povo de Deus era servo. Debaixo da nova aliança, nós somos filhos e filhas. O apóstolo Paulo descreveu nossa nova posição em sua epístola aos Gálatas. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo. Aleluia! Glória a Deus! Você não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Gálatas capítulo 4, versículo do 1 ao 7. Quando Deus diz, eu suprirei suas necessidades de acordo com a minha riqueza e glória em Cristo Jesus, isso significa algo para nós. Porque Ele é nosso Pai falando. Ele é aquele que cuida de nós, aquele que nos guia, aquele que nos protege, aquele que deseja o melhor para as nossas vidas. Ele é o nosso Pai. E quando Ele fala, é a verdade. A Bíblia diz que uma vez que nós somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Jesus. No entanto, alguns de nós saímos por aí cantando ou pensando, aqui eu peregrino como um pendente pelo calor e pelo frio. Ou aqui eu estou na encosta do tempestuoso Jordão, com um olhar pendente, ou gotas de misericórdia ao meu redor estão caindo, mas eu estou pendendo pelas chuvas. Nós temos cantado tanto esse lixo que ele tem entrado em nossos espíritos em vez do que a palavra diz. Isto tem feito com que crentes pensem que eles são desmerecidos, que eles não são bons, que eles estão apenas peregrinando na terra, que Deus está furioso com eles, mas que algum dia, quando Jesus voltar, por alguma razão, Deus ficará feliz com eles e os levará para a casa com ele. A Bíblia diz que uma vez que Deus lhe deu o seu Filho, o melhor que ele tinha para dar, ele também lhe dará livremente todas as coisas para que você desfrute. Se você conhece Deus exatamente como Deus, então ele está distante. Você percebe que ele pode fazer tudo? Você sabe que de seu poder e habilidade? Você sabe que ele tem o poder de curar? Você sabe que ele é forte e todo-poderoso, mas você pode pensar que ele está também ocupado para lembrar de você. Afinal de contas, ele é Deus. Todavia, se você conhece Deus como Pai, como um Pai que lhe ama, você sabe que ele nunca lhe esquecerá. Se ele é seu Pai e ele tem poder, então louve a Deus, pois ele usará esse poder a seu favor. Quando você
conhece Deus como seu Pai, então ele não está mais distante. Você e ele são família. Ele ama você. Isso é a coisa que mais edifica a fé, que eu conheço, eu confio em Deus, porque ele me ama e a fé funciona pelo amor. Nós somos agora família com Deus. Os versículos seguintes construirão e encorajarão a sua fé. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. João capítulo 1, versículo número 12. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 de João, capítulo 3, versículo do 1 ao 2. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos 8, 16 e 17. O que significa ser um filho de Deus? Significa que o Pai está comprometido com você. Ele tem lhe aceitado em sua família. Ele tem escolhido você como seu filho. E ele realizará as tarefas de um pai em sua vida. Você é nascido de Deus. Quer estímulo para a sua vida de oração? Quando você vai ao Pai e você sabe que você é um membro da sua família, então não é difícil pedir e receber. Meus filhos não têm nenhum problema em vir a mim como pai, para pedir alguma coisa. Eles sabem que tudo o que eu tenho é deles. Quando o pai olha para você, ele vê ele mesmo. Da mesma maneira que você faz quando você olha para os seus filhos. Como um cristão, você é de Deus. 1 de João, capítulo 4, versículo 4, diz: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Isto ainda não tem se tornado uma revelação para muitos crentes. Vós sois de Deus. Para Deus, negar você seria como ele negasse a ele mesmo. Quando eu vou para o Pai, ele olha para mim como um filho. Eu tenho uma nova aliança selada pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. É uma melhor aliança estabelecida sobre melhores promessas. A velha versão versus a nova. A velha versus a nova. Nos versículos a seguir, temos uma comparação da velha aliança e da nova. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que, quantos ouviram, suplicaram que não se lhes falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo, mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade de Deus, do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos enrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todas
de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Hebreus 12, versículo 18 a 24. Debaixo da primeira aliança, o povo de Deus não podia se aproximar dele. Eles não podiam tocar o monte. Se eles chegassem pelo menos perto, eles morreriam. Debaixo da nova e melhor aliança, a Bíblia diz que nós podemos, aleluia, glória a Deus, nós podemos chegar com intrepidez diante do trono da graça para receber ajuda em qualquer tempo de necessidade. Debaixo da primeira aliança, o povo tapava os seus ouvidos, pois tinham medo de ouvir a voz de Deus. A nova aliança diz que nós andaremos com alegria na palavra de Deus, teremos ouvidos para ouvir e falaremos livremente. A velha aliança provocou medo no povo. Debaixo da nova aliança, nós não temos recebido espírito de medo, mas nós temos o espírito de poder, amor e moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Debaixo da velha aliança, Moisés não podia olhar para a face de Deus. Ele não podia ir ousadamente à presença de Deus. E ele literalmente não podia suportar ver a glória de Deus. Hoje, como povo de Deus, sua glória repousa sobre nós. Deus tem dito que ele nunca nos deixará, nem nos abandonará. Nós podemos ousadamente dizer que o Senhor é o nosso ajudador e que nós não temeremos o que qualquer homem nos possa fazer. Você se lembra da história quando Davi e seus homens estavam carregando a arca de volta para Jerusalém? E a arca começou a escorregar e cair? Um homem alcançou e tocou a arca e morreu. Você alguma vez quis saber por quê? Ele morreu porque ele era um servo, não um filho. Ele não podia tocar a glória de Deus, mas agora nós temos uma aliança com o Pai, que nos faz filhos. Nós vivemos e andamos na glória de Deus. Deixe a palavra de Deus pintar um quadro de seu Pai, de seu Deus Pai, dentro de você. Você tem sido aceito no amado. Você é nascido da vida de Deus. Deus tem se tornado seu Pai. E o seu desejo é abençoar você e prosperar você em todo o seu caminho. Através das obras do Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue derramado e através da aliança que ele tem estabelecido com você, você pode se colocar na presença do Deus Pai, agora, de forma como se nunca tivesse pecado. Isto anula as ofensas. Isto anula a injustiça. Seu Deus Pai olha para você com prazer. Ele se deleita em ministrar a você, porque Ele é o seu Pai. Você não é mais um servo, mas um filho ou uma filha de Deus. Jesus disse, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. João capítulo 8, versículo 35. É tempo de compreender que sua posição é a mesma de Jesus. Observe o que Jesus disse para Maria antes dele ser assunto para o céu. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dizer-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. João, capítulo 20, versículo 17. Uma aliança de paz. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Uma vez que Deus deu o melhor dos céus para você, o Senhor Jesus, então você sabe que Ele está desejoso de suprir suas necessidades. O que é um par de meias? Uma casa? Ou um emprego? Deus amou você o suficiente para lhe dar o Senhor Jesus Cristo. Quando você anda em fé e em obediência com Ele, Ele cuidará de tudo que você necessita. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 36. Crentes que buscam coisas e se preocupam sobre finanças e suas necessidades sendo supridas, nunca têm recebido uma revelação de seu Pai. Quando você começa a entender quem seu Pai é e acreditar no que Ele tem dito, então você entra para um lugar de descanso e paz. Não importa o que acontece, meu Pai tomará conta de mim. Sua palavra não pode voltar vazia. E eu creio que isto é verdade em relação à minha vida. Deus é o doador. No início dos tempos, Ele foi o doador e eu creio que Ele é um doador hoje, porque Ele nunca muda. Ele tem me convidado para lançar sobre Ele os meus cuidados. Qualquer preocupação ou peso que eu possa ter, porque Ele cuida de mim. Aleluia! Isaías profetizou sobre a aliança que seria feita com o derramar do sangue de Jesus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Um ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor, porque isto é para mim como as águas de Noé. Pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. Assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se reterão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. E a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaías 54, versículos 7 ao 10. Nós temos a aliança da paz. Não importa se os montes se apartam e tudo caia aos pedaços. Você tem uma aliança com o seu Pai. Quem permanecerá verdadeira. Não importa que circunstâncias venham ao seu caminho ou que tudo mais possa perecer. Você tem uma aliança com Deus e por causa disto você pode subir para o topo de qualquer situação. Você pode querer saber que papel tem o diabo nas nossas vidas. Neste momento, capítulo de Isaías, Deus fala sobre ele. Ele diz: eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim, porque criei o assolador para destruir. Isaías 54, versículo 16. Deus está dizendo que ele criou Lúcifer. Então Lúcifer, por escolha própria, liderou uma revolta contra Deus. E agora o conhecemos como Satanás. Sim, Deus criou Lúcifer e agora Deus será responsável por ele. Deus já tem dado a você tudo que você precisa para vencer o diabo, por causa do que Deus tem feito por você em Jesus. Então o versículo 17 é verdadeiro para nós. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua usada contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e seu direito
que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 54, 17. Nós servimos a um Deus que é fiel à sua palavra. Ele trabalha em nossas vidas através da sua aliança conosco. Aprenda os seus direitos e benefícios de aliança e ande ousadamente sobre eles. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Deuteronômio, capítulo 7, versículo de número 9.